Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje você vai ver crianças de férias, atenção redobrada. É que nessa época aumentam os casos de acidentes domésticos. Quais os cuidados para evitar e em quais situações os pequenos ficam mais expostos nesse período? Vamos conversar também sobre as atividades da Biblioteca Pública Estadual para esse período de férias escolares. Como vem trabalhando o Estado para aumentar o número de leitores e envolver a sociedade nessas ações. Tudo isso agora. O Pauta Especial já está no ar. Com as férias e as festas de final de ano, é fundamental ter atenção redobrada com as crianças, já que comprovadamente aumentam as chances de acidentes domésticos. Para conversar com a gente sobre essa prevenção, aqui comigo o pediatra Cláudio Soriano. Aliás, é cozinha, é quarto, qual o espaço mais crítico? Primeiro, o espaço mais crítico é a gente compreender que é a cabeça do cuidador, né? Do adulto. Infelizmente, as crianças são vistas ainda como adulto em miniatura, né? E é importante que o cuidador dessa criança, o pai, a mãe, enfim, o acompanhante dessa criança, esteja muito atento, que a criança é extremamente curiosa, né? Faz parte da sua natureza. Infelizmente, os acidentes mais frequentes, eles acontecem muitas vezes dentro de casa. Nós temos os acidentes de trânsito, né, que é um problema sério de saúde pública. Em torno de 40% das mortes de crianças e adolescentes abaixo dos 15 anos são os acidentes de trânsito, em especial a questão das motos, que tem aumentado muito nos últimos anos, né? Mas, em relação aos acidentes domésticos, a gente precisa ter alguns cuidados importantes. Primeiro, por exemplo, a questão do afogamento, né? Então, o banheiro é um lugar perigoso em casa, mas o costume também de ter baldes, né, ou ter pequenas piscininhas, né, que as crianças ficam brincando, é importante ficar atento, porque o afogamento é a segunda causa de morte por acidente e o que é mais triste, quando não mata, deixa sérias sequelas para o resto da vida dessa criança. Então a preocupação nossa é o seguinte: primeiro, tem que ter todos esses cuidados de prevenção, ter uma observação cuidadosa. O afogamento é chamada morte silenciosa, porque a criança, quando ela está debaixo d'água, com 1 minuto mais ou menos ela desmaia pela própria falta de oxigenação. Com 2 minutos o coração pode começar a bradicardizar, a baixar os batimentos. Com 4 minutos ela pode parar de vez esse coração. Então, para cada minuto que você atrasa no atendimento dessa criança, você perde 10% de chance dessa criança sobreviver. Então, o afogamento é um problema seríssimo, né? Que pode acontecer, inclusive, dentro de casa. Não somente a preocupação com a piscina externa, né? com praias, com lagos. A terceira causa importante de morte em criança, abaixo dos 15 anos, mas lembrando que o afogamento é a primeira causa de morte entre 1 ano e 5 anos de idade. O senhor citou um instrumento aí de muita utilidade, que são os baldes, bacias, né? Comumente utilizado na atividade doméstica, mas tem muita gente que faz isso de lazer, às vezes. Eu recebi, inclusive, fotografia do menino dentro do balde, né? Enfim, como é o acidente? O que pode ocasionar esse acidente? O que acontece é que a criança pequena, a cabeça é muito mais pesada que o resto do corpo, né? Enquanto partes do corpo. Então, o que acontece? Por exemplo, acontece às vezes que você está com um brinquedinho ou uma chupeta mesmo, cai dentro do balde, ela vai pegar e ela pode escorregar e cair. E aí ela não consegue sair, né? Basta ter 2,5 centímetros de água nesse balde, a criança caindo com a face encostada, ela não consegue respirar, ela não consegue sair do balde. Então, se não tiver uma observação cuidadosa na hora, passa, né? Realmente essa criança pode morrer. Eu já atendi crianças no HGR, enquanto professor da universidade lá, a gente atendeu uma criança que foi muito simples, a mãe estava estendendo a roupa no varal, então aquele minutinho que ela pegou o lençol e foi colocar no varal, a criancinha que estava do lado dela, ela encontrou a criança, né, nessa posição no balde. Ela socorreu, tinha ouvido falar de algumas manobras de reanimação, ela fez a massagem cardíaca, a ventilação, que ela tinha visto na televisão, esses procedimentos, e aí chamou o SAMU e, graças a Deus, essa criança sobreviveu.
né? Mas não é a rotina. As crianças de Também não é a rotina, também é a mãe saber desses procedimentos, né? Que deveria ser a rotina, né? Sabe que primeiros socorros, agora vai ter o projeto Golfinho, uma parceria do Corpo de Bombeiros com o governo do estado, também o HCOR e a Fundação Cordial tem participado, como também os projetos de extensão das universidades aqui do nosso estado, já há bastante tempo. E aprender primeiros socorros deve ser logo cedo, deveria ser uma das matérias obrigatórias, por exemplo, no ensino fundamental e no ensino médio. Porque faz uma diferença você ter tanto visão da prevenção de acidentes como também os primeiros socorros. Então, uma outra causa importante, né, como eu falei, não somente a questão do afogamento, a terceira causa importante são as obstruções das vias aéreas por corpo estranho. Então, infelizmente, a gente não tem uma cultura de prevenção e criança pequena, em especial menor do que 3 anos, tem que ficar muito atento, principalmente agora nas férias, com esses brinquedos, né, que a criança brinca. Porque muitas vezes ele utiliza brinquedos da irmãzinha mais velha, aquelas bonequinhas que tem aquelas peças que soltam, e a criança coloca na boca. Então é importante, primeiro, saber as primeiras medidas a fazer. A primeira medida é observar a criança, realmente ficar atento para que esse acidente não ocorra. Ocorrendo esse caso de obstrução das vias aéreas, é importante tomar algumas medidas. Se a criança tem menor de 1 ano, pode pegar a criancinha, colocar no seu braço e apoiar no seu joelho e fazer 5 pancadinhas, né? 5 pancadinhas são no dorso dessa criança, no tórax, na região posterior, nas costas, e faz 5 pancadas. 1, 2, 3, 4, 5, com força e deslizando, e para poder retirar esse corpo estranho. Depois vira a criança para o outro lado, observa se tem corpo estranho nas vias aéreas, e depois você faz as 5 compressões, como se fosse massagem cardíaca, 5 compressões anteriores, e vai fazendo esses movimentos até 1 a 2 minutos. Em 99% dos casos você consegue socorrer essa criança e salvar a vida dessa criança. Quer dizer, se ela estiver roxa. Conforme o senhor falou agora há pouco, o tempo é primordial, super importante. E também o conhecimento dessas técnicas, né? Certo. Já na criança maior, acima de 1 ano, e no adulto, faz a chamada manobra de Heimlich, onde você fica atrás da criança, né, paciente, você com a mão direita comprime na boca do estômago, entre o umbigo e o apêndice tifoide, a outra apoia e vai fazer 5 vezes a compressão. 1, 2, 3, 4, 5. Você fica atrás do paciente e um pouco de lado e faz esse tipo de movimento. Em 99% dos casos, também você coloca esse corpo estranho para fora. Nas 2 situações, depois de 2 minutos de fazer esse procedimento, a criança realmente não consegue colocar para fora o corpo estranho, ainda não consegue respirar, a chance de fazer uma parada cardíaca é muito grande pela própria hipóxia. Aí você vai fazer as manobras de reanimação, que são 30 massagens e 2 ventilações. Com cuidado de que a criança menor de 1 ano, você vai utilizar os 2 dedos aqui no meio do tórax, entre essa linha intermamilar, 1 centímetro abaixo, e se for na criança maior ou no adulto, você vai fazer a compressão, né, com o braço estirado em cima do tórax da criança, no terço inferior do externo, e vai fazer 30 compressões, seguidas de 2 ventilações. Na criança menor você ventila a boca e o nariz, porque a estrutura é pequenininha, e na criança maior você pinça o nariz e ventila a boca. Então são medidas simples que todos deveríamos saber. Por isso que nos projetos de extensão universitária a gente está instituindo uma série de ações, tanto nas escolas, como também nos postos de saúde e nas UPAs, para que a gente possa treinar cada vez mais profissionais. Por exemplo, você que deixa sua criança numa creche, num centro de educação infantil, é importante que esses profissionais tenham essa capacitação. Saibam, né, esse tipo de atendimento. Eu treinei todos os profissionais da escolinha da minha menina quando ela era pequena, né, no Espaço Educar na época, ela tinha 2 anos, começou a frequentar a escolinha, eu mesmo convidei todos os professores, a direção da escola concordou, foi super interessante. Levamos os manequins e treinamos todo mundo. Então vejo que são procedimentos simples, que é essencial. Agora, a área da cozinha, doutor Soriano, ela é uma área bastante crítica de uma casa, né? Ali claro. tem fogo, tem gás. A 4ª causa de morte por acidente são as queimaduras. A melhor medida é você evitar que a criança entre nessa cozinha. Uma medida muito simples. Você pode comprar aquela cerquinha que serve para animal, né? Você coloca na entrada e evita que a criança entre na cozinha.
Então é muito simples, é um dispositivo muito simples que ele encaixa. Então é melhor você ter uma cerca para evitar que a criança entre. Claro, pequenas medidas como você colocar a panela do fogo atrás, na boca do forno atrás, né? Colocar o cabo da panela para trás, tudo isso ajuda. Não utilizar toalha, utilizar aquele joguinho americano, tudo isso ajuda. Mas o essencial é que a criança não tenha acesso à cozinha. Porque, como o povo diz, criança cega a gente, né? Então, na realidade, muitas vezes as mães estão ocupadas e o que é pior, a maior causa de internamento no HGE, né, em caso de queimadura, são queimaduras por escaldamento, né? Então aquele líquido quente, né, da cozinha que caiu em cima da criança. Às vezes até do gogó, né? Isso. Está sendo feito. A orientação é que, infelizmente, a gente sabe que 10 a 20% dos acidentes que acontecem com criança tem como pano de fundo, às vezes, os maus tratos, né? Muitas vezes, uma característica de maus tratos é quando você encontra uma queimadura, por exemplo, que parece uma luva, porque alguém pegou a mão da criança e colocou dentro, né, da água com fogo. Ou parece uma botinha, a mesma coisa, pegou o pezinho da criança. Então tem que ficar muito atento, porque dos acidentes, de uma forma geral, a gente tem que ficar atento em relação a esses riscos também de maus tratos. Enfim, da casa ao ambiente externo é sempre atenção, não tirar o olho da criança. Se tiver ocupado com outra coisa, tente trazer uma outra pessoa para lhe ajudar, enfim, porque, como o senhor disse, criança cega, né? Por exemplo, os acidentes na praia, crianças perdidas, crianças que se afogam, o ambiente externo com multidão também, né? Precisa ter cuidado. Dados nacionais de Alagoas também mostram que, por exemplo, metade das crianças que se perdem nas praias se perdem no mês de janeiro. E metade dos afogamentos também acontece no mês de janeiro. Então, como eu falei, aqueles 5 minutinhos que você perdeu de vista a criança, você pode perdê-la para sempre. Com 1 minuto ela para de respirar e faz a hipóxia, né? E ela desmaia. Com 2 minutos o coração começa a parar de bater. Com 4 minutos pode ser muito tarde. Então aqueles 5 minutinhos que você perdeu de vista é sério. Então tem que ficar atento. Criança não é adulto em miniatura. São muitos os cuidados para com a criança. Então, na realidade, nós precisamos ter uma cultura de prevenção, né? Muitas vezes as pessoas querem aprender logo primeiros socorros. E a gente sempre faz o treinamento de prevenção de acidentes e violência e primeiros socorros. Porque muito mais importante do que aprender os primeiros socorros é ter essa visão da prevenção. Sabe-se, as pesquisas têm mostrado que mais de 90% dos acidentes podem ser preveníveis com a atenção do adulto. Então, a ONG Criança Segura, até eu sugiro, né, para quem está nos assistindo, entrar no site www.criancasegura.org.br. É um site importante que tem várias dicas, né? O Hospital do Coração, a Fundação Cordial, nós somos, na verdade, multiplicadores dessa ONG aqui no estado de Alagoas, em parceria com as universidades, com a Sociedade de Pediatria também, a Rede Nacional Primeira Infância, a Rede Estadual Primeira Infância. Então, são muitos organismos que pensam, em parceria com o Unicef também, Visão Mundial, então tantas instituições que se somam para que a gente pense nessa visão da prevenção de acidentes, que é essencial. É um direito da criança brincar, se divertir, a convivência da família, mas, acima de tudo, é um direito dela viver e sobreviver com dignidade. Então, a nossa preocupação é nesse sentido, e que os adultos têm que ter essa visão. É a grande vacina, digamos assim, da questão dos acidentes, porque o acidente não pode ser visto como uma mera fatalidade. É, na realidade, infelizmente, um componente sério de negligência. Outras causas de morte também em crianças são as quedas, por exemplo. A 5ª causa de morte é a queda e a 6ª causa de morte são as intoxicações. Então, criancinha brincando com... se ela tem uma queda de uma altura acima... Se ela tem menos de 2 anos e uma queda de uma altura acima de 1 metro, é um acidente grave. E se ela tem mais de 2 anos e a queda da altura é acima de 1,5 metro, também é de gravidade extrema. E por último, a questão das intoxicações. A gente tem o costume de guardar os biscoitos na prateleira de cima e os produtos de limpeza embaixo da pia. Então precisamos mudar essa ótica, né? Pensar na casa, uma casa segura, né? E lembrar que crianças podem se enroscar no próprio fio, né? Televisão, fio dos equipamentos que ficam lá soltos, o mesmo até aquela cordinha da cortina, pode também a criança se enforcar. Então são muitos cuidados para que essa casa se torne uma casa segura. Conversamos com o Dr. Cláudio Soriano, ele é pediatra e falou sobre acidentes, prevenção, o mês de férias que a gente precisa ter muita atenção. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado.
Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta conversa sobre as ações da Biblioteca Pública Estadual. Depois do intervalo, né? Já já.